Leituras em Lucas, capítulo 3. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando as leituras no Evangelho de Lucas e aqui no canal nós estamos gravando também as playlists. São listas de estudos de leituras no Evangelho de Marcos e de Mateus. Marcos nós já concluímos, está disponível. Mateus nós estamos gravando. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo dois links para que você que quer acompanhar as meditações nesses outros evangelhos possa acompanhar os vídeos que já foram gravados. E você que gosta de estudar os evangelhos vai poder ouvir os vídeos, acompanhar as leituras, as meditações que já foram feitas nos capítulos que já foram gravados a respeito dessas de Marcos e Mateus. Vou deixar também a descrição ali, o link de Lucas, porque aqui nesse vídeo nós vamos gravar o capítulo 3, mas o link aqui que vai estar na descrição do vídeo, ele vai ter a playlist de todos os capítulos de Lucas gravados. Quando nós terminarmos de gravar todo o Evangelho de Lucas e você clicar ali no link, ele vai aparecer os capítulos, os vídeos, capítulo por ordem. Então vamos aqui à meditação a leitura, de Lucas capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Vamos lembrar aqui que esse João era aquele que era primo de Jesus, que esse João é o João que foi chamado João Batista, que esse João era o filho do sacerdote Zacarias e da sua mãe Isabel, que era estéril, avançada em idade, como nós já lemos no capítulo 1 de Lucas. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aqui está uma informação. João batizava as pessoas para arrependimento. Ele realizava os seus batismos no Rio Jordão. Nós vamos ver aqui que Jesus será batizado por esse João, que era seu primo, exatamente no Rio Jordão. E esse batismo de arrependimento, o propósito dele era perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto aqui do versículo 4 está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Ali, o profeta Isaías anuncia que antes de Jesus haveria uma voz que anunciaria que Jesus estava vindo. E então, aqui está sendo feita uma ligação, uma conexão com o livro do profeta Isaías para revelar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia promessa de que nasceria um Salvador e que antes desse Salvador aparecer, haveria uma voz no deserto clamando para preparar o caminho do Senhor. E aqui Lucas faz essa conexão dizendo que João pregava e João dizia que ele era a voz do que clama no deserto. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos a Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram considerados como pessoas repugnantes, porque muitos publicanos cobravam mais impostos do que a população devia. E por essa razão muitos publicanos eram ricos em razão da corrupção. Por essa razão os publicanos eram muito mal vistos. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Muitos soldados praticavam também a corrupção. Tratavam mal as pessoas e muitas vezes recolhiam dinheiro usando da autoridade que tinham sobre as pessoas. Então João diz a eles: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, ou seja, não pratiquem fraude em relação a ninguém. E se contentem com o salário de vocês, não defraudem, não peçam dinheiro que as pessoas não devem, que as pessoas não têm que pagar. E estando o povo em expectação, ou seja, em expectativa, esperando, e pensando todos de João em seu coração se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos aqui que João Batista sabe qual o seu papel. Ele sabia quem ele era, que ele era aquele que vinha antes de Jesus e que depois dele Jesus viria e que Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo. Vamos lembrar que na leitura do capítulo 1 de Lucas, nós vimos que João foi batizado com o Espírito Santo quando ele ainda estava no ventre da sua mãe Isabel. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vimos ali que Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, e ela era casada com o sacerdote Zacarias, e eles eram avançados em idade e não tinham filhos. Mas o anjo Gabriel apareceu para Isabel e disse: Você vai gerar um filho, e o nome dele será João, e ele vai preparar o caminho do Senhor. E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. O anjo disse para Isabel, a mãe de João, que ele seria cheio do Espírito Santo. E em Lucas capítulo 1 nós lemos que quando Isabel estava grávida de 6 meses, Maria tinha recebido a visita do anjo Gabriel, que disse para ela que ela teria um filho que se chamaria Jesus e que esse filho seria concebido do Espírito Santo. Quando Maria perguntou ao anjo: Como serei grávida se não conheço varão? Ou seja, se não tenho intimidade com homem algum. E o anjo disse: Ele vai ser concebido do Espírito Santo. E o texto de Lucas, no capítulo 1, fala que quando Isabel estava de 6 meses, Maria foi visitá-la e ficou com ela durante 3 meses. Que quando Maria chegou e saudou Isabel, Isabel, sua prima, disse que o seu filho, no caso João, saltou de alegria. E ela disse: Logo que você me saudou quando chegou aqui, a criança que está no meu ventre saltou de alegria e eu recebi o Espírito Santo. A criança recebeu o Espírito Santo e eu me alegrei com ele, porque o bebê no ventre se alegrou. Então ele vem aqui, João, ele já sabia do Espírito Santo.
Mas ele esclarece: eu vim para vos batizar com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ou seja, limpará o seu campo, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo, ou seja, assim, informando-os, corrigindo-os, dizendo para eles com firmeza sobre as coisas do Senhor, ele também ensinava outras coisas. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então, no versículo 19, nós vemos que Herodes, ele era o tetrarca, e ele tinha tomado Herodias como sua esposa, sendo que Herodias era mulher do seu irmão Filipe. Então, João Batista repreendia Herodes, acusando-o e dizendo a ele que ele estava em adultério. E por essa razão, Herodes tomou João e o colocou numa prisão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Veja que Lucas não conta qual foi o diálogo que Jesus teve com João no momento em que ele foi para ser batizado. Ele apenas conta que Jesus foi para ser batizado e que logo que foi batizado e orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e se ouviu a voz: Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas Mateus relata no capítulo 3 do seu evangelho qual foi o diálogo que Jesus teve com João quando ele chegou no Rio Jordão para ser batizado. O diálogo foi o seguinte: quando Jesus chegou até João para ser batizado, João disse: Eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondeu: Deixa isso por agora, porque convém que isso se faça dessa forma. O que Jesus estava dizendo era: eu preciso também me batizar para servir como o exemplo para que as pessoas que vierem a seguir a Deus e aceitem a palavra que tenho para trazer para eles, seja também batizada. A importância do batismo é revelada quando o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Verbo encarnado, vai até João e se arrepende. É muito importante prestar atenção que o batismo de João era o batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. Era o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos nos purificar para podermos estar com Deus. Esse batismo de arrependimento é um batismo em que os seres humanos reconhecem que precisam ser perdoados. E Jesus passa por esse batismo sinalizando que ele ali, enquanto carne, enquanto homem, ele precisava também ser batizado para ser limpo dos pecados, porque os que são nascidos de mulher nascem debaixo do pecado. Então ele se batiza para se purificar e revelar que toda a carne precisa ser batizada, precisa ser consagrada a Deus. Então o céu se abre e fala, o Espírito Santo desce sobre ele, se ouve uma voz dizendo: Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho me comprazido, em quem eu tenho prazer. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aqui, a partir do versículo 23, Lucas começa a contar sobre a genealogia de Jesus, de quem Jesus era filho, seguindo a linhagem de José, o seu pai, aquele que o criou, até chegar a Davi, até chegar a Abraão, até chegar a Adão, revelando a ligação que Jesus tinha
com o princípio de todas as coisas. Ele era filho de José, José era filho de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janaí, e Janaí de José. E José era filho de Matatias, e o Matatias era filho do Amós, e o Amós era filho do Naum, e o Naum era filho do Esli, e o Esli de Nagai. E Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. E Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. E Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de Er. E Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, Matate de Levi. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. E Davi, Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor. E Naor de Serugue, e Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Nós vemos aqui, nessa última parte do versículo 23 ao 38, que Lucas está revelando a genealogia de Jesus até ele passar por Abraão e chegar até Adão. Vamos lembrar que no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus é contada de maneira oposta. É contada a partir de Adão até chegar a Jesus. Enquanto que aqui em Lucas é contada de Jesus até chegar a Adão. O caminho é o oposto, mas a finalidade, o propósito é o mesmo. É revelar que no nascimento de Jesus, ele também foi batizado em águas, para deixar o exemplo para nós. Essa é a leitura de Lucas, capítulo 3. Que você seja abençoado. Curta esse vídeo, comente e compartilhe com as pessoas que você conhece para que elas também possam crescer no conhecimento, na graça do Senhor, para que elas também possam fazer a leitura de Lucas, no capítulo 3. Nós vimos aqui que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Que existem